Boa noite, vamos estudar a Bíblia. Eu tenho um assunto aqui interessante e eu quero pedir sua atenção aí, você aqui, você lá, né? Atenção para o que nós vamos ouvir. Nós vamos ouvir uma palavra de Jesus para as nossas vidas. Jesus estava reunido com seus discípulos e ele traz uma palavra de advertência, porque ele estava falando sobre os últimos dias. E essa palavra de advertência, ela cai bem para nós, porque nós estamos vivendo esses últimos dias. Então ele vai falar coisas aqui que nós precisamos ficar bem atentos. Então eu quero pedir a você que preste atenção, quero pedir a você que fique bem ligado no que você vai ouvir, porque disso vai depender toda a sua vida e toda a sua eternidade. Jesus falou coisas aqui maravilhosas, e o interessante é que ele começa falando sobre parábolas, e a gente vai ver aqui do versículo 1 ao versículo 6 que Jesus fala com os discípulos, e quando chega lá no versículo 6, os discípulos não entenderam o sentido da coisa, o sentido da palavra de Jesus. E muitas pessoas hoje também estão entrando nas igrejas, estão sentando em lugares onde a palavra de Deus tem sido pregada e também não têm entendido o sentido da palavra. Então por isso eu peço a sua atenção aqui essa noite, para que nada seja esquecido e nada seja deixado, que você possa receber a palavra de Deus no seu coração e entender o sentido da palavra, ok? Então, promete? Vamos ficar atentos com o que nós vamos ouvir? Então você pode abrir a sua Bíblia, João capítulo 10, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 18. Sociedade Bíblica trouxe um título aqui, e esse vai ser também o nosso título hoje, o tema da nossa mensagem: Jesus, o bom pastor. Então vamos ler o texto. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta palavra, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge.
Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para revê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém? Eu quero orar. Pai, louvamos o teu nome. Agradecemos a ti por tua palavra lida neste lugar. Pedimos a ti que fale conosco, Senhor. Que derrame graça e poder, que as nossas vidas, Senhor, seja para a glória do teu nome. Que essa palavra gere vida, alegria, traga paz aos nossos corações. Que essa palavra, Senhor, possa nos conduzir pelo teu caminho, que é caminho de vida e eternidade. Nós bendizemos o teu nome e agradecemos a ti em nome de Jesus. Amém. Amém? Então veja que Jesus estava conversando com seus discípulos. E ele traz essa palavra para os discípulos, mas os discípulos não entenderam o sentido. E quando a gente lê o texto, parece tão fácil, né? O sentido da palavra tão fácil, mas os discípulos não entenderam. Mas Jesus faz o quê? Preste atenção. Jesus, vamos lá no versículo 7. Jesus não deixou os discípulos com dúvida. Então ele volta a falar, ele volta a tocar no assunto. Então veja aí. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. A porta serve para duas coisas: para entrar e para sair. Então Jesus estava dizendo que ele é a porta das ovelhas. Observe que Jesus não disse que ele é a porta dos lobos, nem é a porta dos bodes. Ele é a porta das ovelhas. Isso é, em Jesus nós temos liberdade de entrar e sair. Aí, Jesus o interessante em Jesus é que ele não nos deixa com dúvida. Então ele fala aqui agora que ele é a porta, e a gente tem aqui um versículo auxiliar nesse versículo 9, que é João 14, versículo 6. O que diz João 14, 6? Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é, para nós chegarmos ao Pai, nós precisamos passar por Jesus. Jesus afirma para nós aqui que ele é a porta, mas ele afirma para nós que ele também é o caminho. Se nós não andarmos por Jesus, nós não vamos chegar ao Pai. Aí tem um ditado no mundo que diz que todos os caminhos levam a Deus. Eu concordo com esse ditado. Você concorda com esse ditado? Eu concordo com esse ditado. Porém, esse ditado é interessante porque todos os caminhos levam a Deus, porém só Jesus leva para a salvação. Os outros caminhos vão levar para a condenação eterna. Então nós precisamos ficar atentos. Então recebe essa palavra aí na sua vida,
recebe essa palavra no seu coração e deixe essa palavra gerar vida em você. Volte ao versículo 9. Jesus afirma: eu sou a porta. Então ele está dizendo: não existe outra porta. A porta sou eu. E ele continua: se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Jesus está dizendo que ele é a porta, mas ele também disse que ele é o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, mas o bom pastor cuida das suas ovelhas. O que ele faz? Ele leva as ovelhas para pastar, ele leva as ovelhas para águas tranquilas, ele tira os carrapichos das ovelhas, ele fica atento com os predadores para que não venha tirar as suas ovelhas. Então, o bom pastor tem cuidado das suas ovelhas. Aí, a gente volta para o texto. Ele diz: se alguém entrar por mim, será salvo. Jesus está falando de salvação para os seus discípulos. Não é estranho isso? Você acha estranho? Você acha normal falar de salvação para os discípulos? É estranho ou é normal? É normal. Normal, né? Mas quando a gente fala de discípulo, o que a gente pensa? Já está salvo, né? Não é assim? Mas só que o discípulo pode escorregar o pé. Então Jesus estava aqui falando para os discípulos para que eles pudessem ficar atentos, que eles pudessem ficar sempre diante do bom pastor, que ele pudesse ficar sempre diante dessa porta de salvação, desse caminho de salvação, desse caminho de eternidade, para que eles não perdessem a oportunidade. É possível perder a oportunidade? Sim. Lembra das noivas? Eram 10 virgens, né? 10 noivas. Estavam nas bodas do Cordeiro, esperando as bodas do Cordeiro, né? Só que tinha 5 que eram 5 prudentes. O que elas fizeram? Encheram suas lamparinas de azeite, né? E elas ficaram prontas, esperando. Quando o noivo chegar, vai acontecer o quê? Ele vai entrar, entraremos com ele, a porta vai fechar e a gente vai estar na festa. Mas tinha 5 que eram nécias. Será que no meio dos discípulos existem nécios? Então Jesus estava falando para um grupo, mas ele sabia que dentro daquele grupo tinha pessoas que estavam dispersas. Então fique atento. E aqui a gente vê que eles não receberam a palavra de início porque eles não entenderam. Mas Jesus fez o quê? Jesus se preocupou com cada um deles. E assim ele se preocupa conosco. Então ele não nos deixa perdidos, abandonados. Ele cuida de nós, para que a gente possa estar diante dessa porta maravilhosa que vai nos conduzir para a eternidade do céu. Aí, volta para o texto. Até aqui ele estava falando, né, dele, falando que ele é o bom pastor, que ele é a porta, que ele é o caminho. Mas veja que Jesus vai falar agora do ladrão. Versículo 10. Olha aí. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que Jesus estava falando aqui? Eles estavam dizendo para aqueles discípulos que num determinado momento eles iriam certamente receber a pessoa do ladrão. E aí eles deveriam saber qual era o melhor, o ladrão ou Cristo, o bom pastor. Então ele fala sobre isso e ele diz: olha, o ladrão não veio dar vida para vocês, o ladrão não veio trazer coisas boas, o ladrão não veio trazer boas notícias, o ladrão não veio trazer vida eterna,
ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então ele está dizendo: faça a escolha por mim, porque eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então nós precisamos entender: peraí, eu estou seguindo a quem? Nós precisamos seguir a Jesus. Só que Jesus disse que no final dos tempos viriam outros falando que era o Messias, falando que era o Cristo, e nós precisamos ficar atentos. Por quê? Porque nós precisamos estar com Jesus. Diga assim: eu preciso estar com Jesus. Aí, vamos seguir. Jesus de novo diz assim: ó, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aqui a imagem do bom pastor aplica-se no Antigo Testamento a Deus e aos governantes. E no Novo Testamento essa imagem aplica-se a Cristo e aos pastores. Então nós precisamos ficar atentos. O que nós recebemos de Cristo? O que nós recebemos dos nossos pastores? Nós precisamos ficar atentos, porque se é a palavra de Deus, a palavra de Cristo que nós recebemos, nós temos que receber com alegria e abraçar a palavra de Deus. Então por isso eu sempre digo: leia a Bíblia para você não ser enganado. Porque eu posso pregar uma palavra aqui e você achar que é palavra de Deus. Então cuidado até comigo. Por quê? Porque você precisa da palavra de Cristo para que você possa entrar no céu. Então eu me esforço, eu estudo, eu busco, mas eu sou ser humano. Então cuidado, leia a sua palavra. Quando eu falo assim, vamos ler o texto, leia o texto, com os seus olhos, com a sua mente, com o seu coração, receba com o seu entendimento, para que você não seja enganado. Então Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O que Jesus fez e faz por nós, só Ele faz. Então nós precisamos buscar a Jesus. Cuidado com o que você tem ouvido por aí. Tem muitas mensagens aí fora, muitas mensagens mostrando um novo Cristo, um novo Rei. Cuidado, fique atento, porque Jesus disse que Ele é o bom pastor. E foi Ele quem deu a vida por nós. Aí, veja só o versículo 12. O versículo 12 é bem interessante. Porque o mercenário, o que o mercenário faz? O mercenário imita o bom pastor. Mas o bom pastor é interessante, que o bom pastor chega diante do predador. A ovelha vem para roubar. O predador vem para roubar a ovelha. Lembra de Davi? Davi, quando foi lá na guerra levar comida e água para os seus irmãos, e o presentinho lá, o queijo lá para o rei Saul, chegou lá e encontrou o rei como? Tremendo, juntamente com todo o exército de Israel, tremendo diante do exército filisteu. Mas uma coisa que mexeu com o coração do rei foi a palavra de Davi, quando ele disse assim: ó rei, o teu servo estava apacentando ovelhas de seu pai, quando veio um leão e teu servo o rasgou no meio. Depois o teu servo apacentando as ovelhas, veio o urso e o teu servo o rasgou no meio. Aí o texto diz que o rei tremia de medo. Mas quando o rei viu aquele jovem franzino que tinha rasgado um leão no meio, rasgado um urso no meio, o rei falou assim: peraí, então põe a minha armadura real, em cima de você aí. Aí o texto diz que ele nem mexeu
porque o negócio era pesado, e Davi era franzino, né? E jovem ainda, ele nem mexeu aquele negócio, ele falou, tira essa coisa de cima de mim. Era armadura real, mas ele chamou aquilo de tira essa coisa, isso é, essa coisa que não presta para nada, porque o que estava sobre a vida dele era o poder de Deus. Aí, ele sim foi o bom pastor pelas ovelhas. Por quê? Porque ele enfrentou os predadores, e Saul não estava enfrentando o gigante Golias. Aí, a gente volta para Jesus. Jesus enfrentou o predador das nossas almas, e ele o venceu. Aí nós temos um pastor que cuida de nós. Então agora a gente volta para o texto e a gente vai ver aqui o mercenário. O mercenário imita o pastor, né? Se o pastor tem cajado, o mercenário também tem. O pastor tem vara, o mercenário também tem, né? Aí o pastor vai à frente das ovelhas, o mercenário também vai. Mas só que tem uma coisa: quando o predador aparece, aí o que acontece? Aí se revela o mercenário. Ele não era bom pastor nada. Veja aí, o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. O bom pastor é aquele que não arreda pé. O inimigo vem, a situação está difícil, ele está ali. Estou aqui. O predador vai atacar a ovelha. O bom pastor faz o quê? Ele enfrenta o predador, ele dá a vida pela sua ovelha. O mercenário é covarde. Veja que o mercenário não chega a lutar contra o lobo. O que acontece com ele? Veja aí. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas. O lobo nem chegou ainda, e o camarada já, pirulitou. As ovelhas ficam como? Abandonadas. E aí o lobo faz o quê? Veja aí. O lobo as arrebata e dispersa. Então nós temos que ter cuidado. A quem nós temos seguido? O bom pastor ou o mercenário? O bom pastor é aquele que não arreda pé. O negócio está ruim, os lobos estão caindo para cima das ovelhas. Ele fala, não vai tirar nenhuma não, lobo. Eu morro, mas você não vai tirar nenhuma ovelha daqui. E aí, o bom pastor é revelado. Então Jesus foi revelado quando? Quando ele venceu a Satanás na cruz do Calvário. Jesus foi revelado como o bom pastor que deu a vida, né, pela sua ovelha. Então aqui ele estava explicando isso para os seus discípulos, mas essa palavra chega para nós. Então não deixe de seguir a Jesus, siga a Jesus. E ele diz no versículo 14 assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Isso aqui é interessante, porque o pastor de ovelhas, não somente em Israel, mas em qualquer lugar onde se tem ovelhas, o pastor é conhecido. E nessa época aqui, o que acontecia? As ovelhas eram guardadas no mesmo aprisco. Ovelhas de um pastor, ovelhas de outros pastores, né? Eram guardadas no mesmo aprisco. E acontecia o quê? Tinha um porteiro que ficava na porta ali do aprisco, e ele dormia atravessado na porta. Então se o predador viesse no aprisco para roubar a ovelha, pela porta ele não passava.
E você, não sei se você prestou atenção, que Jesus disse que o que entra pela porta é o pastor da ovelha. E o predador, o ladrão, né, o mercenário, ele não entra pela porta. Ele procura um buraco, uma oportunidade para ele entrar escondido do porteiro. Mas aí, veja só, ele disse aqui: eu sou o bom pastor, no versículo 14, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. O que acontece no aprisco? Quando chega pela manhã, o pastor vai buscar as suas ovelhas para levá-las para o pasto. E quando ele chega lá, o que ele faz? Ele chega na porta, né, o porteiro abriu, aí ele entra para tirar suas ovelhas, ele começa a cantar, e ele sai cantando. E quando ele sai, sabe o que acontece? As suas ovelhas o acompanham. As outras ovelhas, que são de outros pastores, não vai atrás, só o seu rebanho o acompanha. Então ele disse o quê? Ele diz: eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas, as ovelhas dele são conhecidas no meio de muitas outras ovelhas. Ele olha, ele conhece cada uma delas, e ele diz: e elas conhecem a mim. Então nós não podemos abandonar Jesus, porque nós o conhecemos, e nós vamos segui-lo porque nós sabemos que é Ele quem cuida de nós. Verso 15: assim como o Pai, veja aí, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus não tinha aparentemente não tinha motivo de dar a vida pelas ovelhas. Por quê? Porque as ovelhas o abandonaram. Não foi assim? Vim para os meus e os meus não me receberam. Mas o amor que tem no coração de Jesus é incondicional. Ele não está condicionado a alguma coisa para nos amar. Ele nos ama. E aí, ele deu a sua vida pelas suas ovelhas por amor. Puro amor. Ele entregou a sua vida por nós. Aí, vamos continuar. Ele diz: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Isso aqui é muito interessante. Ele disse que tem outras ovelhas que não são desse aprisco, mas elas o ouvirão. E ele diz algo interessante, preste atenção nisso. Eu vou voltar no versículo 16. Ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que ainda há ovelhas que estão lá fora, que estão perdidas, que não tem alguém que as conduza para a salvação, mas elas vão ouvir a sua voz e elas vão segui-lo. E aí o que vai acontecer? Aí sim o rebanho vai estar completo. E ele diz: aí sim terá um rebanho, né? Haverá um rebanho e um pastor. Um pastor. Então Jesus é o bom pastor. E tem algo interessante aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui ó, lá no versículo 12, quando eu falei do mercenário, eu esqueci de citar uma coisa aqui.
Ele diz assim: o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas. As ovelhas são de Jesus. As ovelhas são do bom pastor. Lembra de Pedro? Quando Jesus disse para Pedro assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro disse: sim, mestre, te amo. E ele pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, mestre, te amo. E ele pergunta a terceira vez: Pedro, tu me ama? E ele diz: sim, mestre, te amo. Aí ele diz assim: então apacenta as minhas ovelhas. Então as ovelhas nunca deixaram e nunca deixarão de ser do bom pastor. Ele sempre será o dono das ovelhas. Então, se você é a ovelha do bom pastor, fique tranquilo, ou fique tranquilo, porque o bom pastor te ama e sempre cuidará de ti. Ele não deixará você ir para um lugar ruim. Ele cuidará para que você esteja sempre no caminho. Verso 17. Estamos chegando ao final. Vamos até o 18. Então segura aí. Segure para você receber a bênção do Pai. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Olha só o que ele diz. Jesus deu a sua vida para nos comprar para Deus. Então ele reassume as ovelhas. O diabo achou que estava vencendo, agora as ovelhas são minhas e o pastor está morto. Diga assim: Deus não está morto. Ele está vivo. Tem uma música de um cantor famoso aí, né? E ele diz assim: Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão, né? Deus não está morto, Ele está vivo. É uma música do Fernandinho, né? Não posso deixar de falar que é do Fernandinho, né? Muito bacana, eu gosto muito dessa música, às vezes eu ponho lá e fico ouvindo, né? Pego no violão.